Continuando a lição dos relacionamentos, estamos sempre buscando curar as nossas partes feridas, mas o progresso nem sempre é óbvio ou suave. O amor nos traz muitas coisas inesperadas para que possamos ficar curados. Se pedirmos ao universo que sejamos mais amorosos, talvez ele não nos envie pessoas amorosas naquele dia. Em vez disso, ele poderá trazer para a nossa vida pessoas difíceis de serem amadas. Ao nos esforçarmos para lidar com elas, teremos a oportunidade de nos tornarmos mais amorosos. As pessoas com quem nos relacionamos mais de perto são exatamente aquelas que conseguem mexer mais profundamente conosco. Por mais frustrantes que elas se mostrem, talvez seja justamente a pessoa do que precisamos. As pessoas que consideramos erradas frequentemente são nossos maiores mestres. Jane, uma mulher forte e franca, contou-me no final de sua vida como se sentira vitimada por um pai alcoólatra e ofensivo. E eu escolhi um marido muito parecido. Acabei abandonando o casamento. Quando olho para trás, consigo perceber que, por mais doloroso que tenha sido casar com aquele homem, foi a melhor coisa que fiz. Eu precisava conviver com todos aqueles sentimentos que a relação com meu pai despertara em mim quando criança. Eu tinha muita coisa para curar e o casamento trouxe à tona aquelas questões. Hoje, apesar de todo o sofrimento, sou profundamente grata por isso. Essa constatação também é verdadeira com relação às pessoas que fazem parte da nossa vida e que não escolhemos, frequentemente a nossa família. Nossos pais, irmãos e filhos, especialmente os adolescentes, podem nos irritar enormemente. Esses relacionamentos, embora muito difíceis, são mestres de lições especiais, porque não podemos nos desligar dele como fazemos com amigos ou outras pessoas que escolhemos. Com os familiares próximos, não temos outra alternativa senão encontrar uma solução para o problema. Talvez acabemos descobrindo que a solução é simplesmente amá-los exatamente do jeito que são. O fato de outras pessoas não estarem sendo da maneira que queremos não significa que sejam imperfeitas. Todos os relacionamentos são recíprocos, o que quer dizer que espelhamos os nossos parceiros nos relacionamentos. Como o semelhante atrai o semelhante, nós atraímos o que está dentro de nós. Charles e Kate estão casados há 5 anos. Charles começou a acusar Kate por achar o relacionamento dos dois maçante, até descobrir que ele é quem estava entediado. Ou pior ainda, disse ele, descobri que eu era um chato e projetava isso em minha mulher. Essa descoberta foi fundamental para Charles e para a relação. O problema, na grande maioria dos casos, está dentro de nós e o relacionamento revela para que possamos trabalhá-lo. Nossa tendência é achar que os outros é que estão errados e devem mudar, mas somos nós que criamos o nosso destino. Cabe a nós perceber as lições que os problemas com que nos deparamos podem nos ensinar. Inúmeras vezes, nos livramos de nossos parceiros em vez de procurar nos livrar dos problemas. Os parceiros nos oferecem uma oportunidade única para que possamos examinar a nós mesmos e as nossas dificuldades. Isso não significa que você deva permanecer em um relacionamento abusivo, mas antes de se separar de um parceiro, procure descobrir se o problema realmente se encontra no outro, no relacionamento ou em você. Apontar o dedo acusador para o outro faz com que desviemos a atenção do verdadeiro foco do trabalho no relacionamento, ou seja, de nós mesmos. Somos a única pessoa que conseguimos controlar. Se nos dedicarmos a trabalhar essa pessoa, as circunstâncias que enfrentamos geralmente mudarão. Isso pode significar 2 coisas: ou que o relacionamento passa a dar certo, ou que percebemos nitidamente pela primeira vez que ele não funciona e está na hora de seguir em frente. Em ambos os casos, trata-se sempre de um trabalho pessoal exclusivamente nosso.
Várias vezes, ao perguntarmos às pessoas se elas querem apaixonar-se, fomos surpreendidos por dois tipos de respostas imediatas e enfáticas. Quero, para sempre. Ou então, não, nunca. Apaixonar-se significa desistir da minha carreira, sacrificar-me e sempre estar procurando agradar a outra pessoa. A primeira resposta é encantadora, embora possivelmente realista, mas a segunda é igualmente perturbadora. Será que a definição do amor é um tremendo sacrifício? Ou será que foi essa a imagem de amor transmitida durante a infância? O fato de sermos cercados por relacionamentos infelizes quando éramos crianças podem distorcer pelo resto da vida a nossa atitude diante do amor e dos relacionamentos. Temos que olhar para os nossos relacionamentos e perguntar: a forma como eu dou e recebo amor baseia-se na maneira como o amor foi definido para mim quando eu era criança? É esse o tipo de amor que eu quero dar e receber? É o tipo de relacionamento que eu realmente desejo? Se encararmos o amor como algo dolorosamente complicado, precisamos analisar as razões. Se acharmos que amar significa sofrer exploração, dominação, ficar vulnerável às traições ou ao abuso, é sinal de que na infância testemunhamos relacionamentos pouco respeitosos e abusivos. Mas se achamos que amar significa compartilhar com alegria, provavelmente convivemos com relacionamentos felizes e solidários. Se acharmos que amar significa sentir carinho e ternura por alguém, provavelmente estivemos cercados por relacionamentos ternos e carinhosos. Infelizmente, para muitos de nós, o que julgamos ser amor frequentemente é controle, manipulação e às vezes até mesmo ódio. Mas não precisamos permanecer presos para sempre à loucura gerada por experiências infelizes. Podemos redefinir o amor para nós mesmos. Podemos criar os relacionamentos que desejamos e nos fazem felizes. Lamentavelmente, não conseguimos realizar esse objetivo com frequência. Em vez disso, continuamos a manter relacionamentos infelizes, desejando que algo mágico aconteça. Assim como algumas pessoas jogam fora o parceiro, em vez de resolver o problema, outras permanecem com o problema. Continuamos a manter relacionamentos que não funcionam por dois motivos. Primeiro, porque temos a esperança de que eles mudem. E segundo, porque nos ensinaram que um relacionamento que não dá certo é sinônimo de fracasso. Continuamos por insegurança e medo de não conseguirmos nos manter sozinhos. Quantas vezes você já teve conhecimento ou ouviu falar a respeito de pessoas que reataram relacionamentos claramente abusivos? Quantas vezes você soube de uma mulher que voltou para um homem, apesar dele ter dito que não assumiria um compromisso? Se você deseja um relacionamento sólido e estável, por que voltar para uma pessoa que não consegue comprometer-se? Por que retornar a um poço que secou? Quando as pessoas ficam frustradas ao retomar um relacionamento que já demonstrou ser impossível, é como se insistissem em procurar leite em uma loja de ferragens. Por mais que andem de um lado para o outro nos mesmos corredores, elas nunca vão encontrar leite. Se você deseja amor, ternura e afeto nos seus relacionamentos, mas escolheu alguém que é claramente incapaz de lhe dar essas coisas, está na hora de escolher outra pessoa. Não deixe que alguém trate o tesouro do seu amor, da sua dedicação e da sua ternura com desconsideração. Procure reescrever a sua definição de amor, aprendendo a respeitar-se e a respeitar os outros, e apagando a definição deixada por suas antigas experiências. Você é capaz de encontrar uma nova definição de amor que signifique verdadeiramente tratar o outro como uma pessoa de valor, digna de receber um grande amor e carinho e receber do outro o mesmo tratamento. Além de definir o amor, precisamos aprender a amar sem ilusões. Se estivermos realmente dispostos a nos abrir para o outro e conhecê-los como são e não como gostaríamos que fossem,
a dizer nossa verdade com serenidade e carinho e a ouvir a do outro, se recebermos as lições quando elas se apresentarem, os nossos relacionamentos acabarão por se basear em uma participação mútua e generosa, livre e solidária. Quando nos abrimos com amor para o outro e desistimos de tentar modificá-lo, não precisamos planejar, lutar, manipular e controlar. Precisamos aprender a compartilhar as nossas verdades um com o outro. Não há nada de errado em dizer para alguém que um ato seu nos fez mal, mas acusar o outro de não corresponder às nossas expectativas é manipular. Precisamos compartilhar e expressar a nossa verdade para chegar a um acordo mútuo que respeite ambas as partes e não apenas para obter a reação que desejamos. Enquanto tentamos impor o que queremos, não amamos verdadeiramente. Deixa o outro ser o que é. Se ele resolver partir, talvez seja isso que devia acontecer. Viver cada dia como se fosse o último nos faz lembrar que no fundo sabemos como as coisas deveriam ser. Quantas vezes uma pessoa era feliz em um relacionamento, mas em vez de usufruir cada momento, vivia se preocupando e perguntando: você ainda estará comigo daqui a 20 anos? Por que se voltar para um futuro que é incerto? Construa o futuro vivendo da melhor maneira possível agora. Talvez seja difícil livrar-se do passado e do futuro, mas é um esforço que merece ser feito. Quantas vezes não nos agarramos a lembranças antigas de uma experiência infeliz, deixando que essas recordações distorçam a visão que temos hoje dos nossos parceiros, embora eles tenham se desculpado e mudado. Insistimos em querer puni-los ou fazê-los enxergar a mágoa que provocaram no passado. Ficamos presos a esses ressentimentos e reunimos prova contra aqueles que amamos. Quando nos agarramos às feridas que alguém nos causou no passado, é porque não temos mais a intenção de amar essa pessoa. Vamos nos desapegar desses sentimentos negativos que ocupam o espaço onde o amor poderia instalar-se e vamos seguir em frente. Quando nos desapegamos das mágoas do passado e das fantasias ilusórias relativas ao futuro, quando tomamos consciência das falsas definições que nos transmitiram, o amor adquire vida própria. Ele nos invade, impulsionando nossos atos em nossa direção. Nunca somos bem-sucedidos quando tentamos segurar as rédeas do amor para direcioná-lo. Quando nos deixamos levar por ele, o amor nos transporta a lugares doces e maravilhosos, onde encontramos a felicidade que buscamos. Nem todos os relacionamentos estão destinados a durar a vida inteira. Alguns estão destinados a durar 50 anos, outros 6 meses. Alguns relacionamentos só se completam quando uma das pessoas morre, outros se completam durante a vida dos dois. A duração de um relacionamento ou a maneira como ele termina nunca está errada. A vida é assim. O que importa é cuidarmos atentamente dos nossos relacionamentos a cada dia para evitar o desgaste e promover o crescimento. Assim como consideramos a morte de uma pessoa jovem um fracasso, achamos que os relacionamentos fracassam quando não duram. Da mesma maneira como achamos que a única vida completa e bem-sucedida é aquela que dura 95 anos, sentimos que os únicos relacionamentos completos e bem-sucedidos são os que perduram para sempre. Mas a verdade é que mesmo relacionamentos curtos no tempo podem ter um extraordinário poder curativo e de crescimento. Há pessoas que passam rapidamente por nossas vidas e cumprem um papel importante. Infelizmente, nem sempre nos damos conta da importância que determinados relacionamentos têm em nossa vida. Jamie sempre considerou que seu relacionamento com Betty tinha sido um fracasso. Nosso relacionamento terminou há 2 anos. Enquanto durou, foi cheio de conflitos e nunca senti que tínhamos sido feitos um para o outro. Apesar disso, quando rompemos, achei que a relação fracassara. Tanto eu quanto ela estávamos feridos, ressentidos e tristes.
Há um mês, encontrei por acaso várias pessoas que conheciam Beth e senti vontade de revê-la. Telefonei para ela e saímos para jantar fora. Durante o jantar, começamos a rever nosso relacionamento e fomos percebendo o quanto tínhamos aprendido um com o outro. Nós nos demos conta de que aquele tempo passado juntos nos preparara para os relacionamentos que tivemos depois. Não falamos nenhuma vez sobre a possibilidade de reatar o nosso caso, mas a noite fez com que eu deixasse de encarar o relacionamento que tivemos como um fracasso e passasse a vê-lo como um bem-sucedido e completo. As pessoas ressurgem na nossa vida e os ciclos se repetem. Às vezes isso acontece porque o relacionamento não completou seu ciclo e ainda há coisas a serem descobertas e corrigidas. Embora o relacionamento tenha terminado externamente, nós não o concluímos na nossa cabeça e precisamos fazer o trabalho final de conclusão. Há ocasiões em que o novo ciclo serve apenas para modificar a maneira como vemos o relacionamento e deixar de encará-lo como incompleto ou deficiente. Não há erro nos relacionamentos, tudo acontece como previsto. Desde o primeiro encontro com outra pessoa até o último adeus, estamos nos relacionando um com o outro. Aprendemos através da relação a nos conhecer melhor e a curar e transformar os aspectos que nos prejudicam. Quando nos desfazemos de nossas ideias preconcebidas com relação aos relacionamentos amorosos, podemos nos abrir para o amor com liberdade e sem condições prévias. Nos tornamos, então, capazes de encontrar um amor criado por uma força maior do que nós e exclusivamente para nós. Então, aqui a gente chega ao fim da lição dos relacionamentos e agora é a lição da autenticidade.